Lucas 4, 18. Você que está na sua casa, que você possa se desligar aí. Em casa normalmente nós temos mais situações que nos tiram a atenção. Então que você possa se concentrar com o Senhor. Você que está aqui, se você passar a próxima meia hora sem beber água, pode ter certeza que você não vai morrer. Eu vou orar para que a tua bexiga aguente por 30 minutos. Quem me dá 30 minutos aqui? Só 30 minutinhos, amém? Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre... Não, vocês não estão lendo. O Espírito do Senhor está sobre... Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí do seu lugar? Amém? Já foi orado, queria que você se assentasse, e assim que você encostar o popozinho no banco aí, dá um glória a Deus. Queridos, hoje eu quero ministrar uma palavra que há muito nós não falamos. Nós frequentamos a igreja, mas esquecemos de entender muitas vezes, ou não entendemos a proporção daquilo que nós fazemos parte. Alguém sabe o nome completo da nossa igreja? Não vale ser primeiro IEQ. Qual é o significado de IEQ? Nossa, só os líderes, só os que nasceram na igreja. Igreja do Evangelho Quadrangular. E no dia 15 agora, nós comemoramos 73 anos de igreja aqui no Brasil. E é muito importante nós entendermos esse evangelho que nós batemos no peito e compartilhamos às pessoas. Um evangelho que está na palavra de Deus, todo ele baseado na palavra de Deus. E às vezes nós temos um erro, nós que carregamos, que nos convertemos e temos há um tempo já de igreja, de não compartilhar ou de não passar o bastão para a próxima geração. A nossa igreja é uma igreja muito próspera, ela nasceu num ambiente de milagres, ela nasceu num ambiente para dar uma resposta a um povo, às nações. Ela nasceu para ir de encontro muitas vezes, e por muitas vezes, uma mulher, a fundadora da nossa igreja, talvez você não saiba, muito se fala, né, agora dos movimentos feministas, mas lá em 1922, há mais de 100 anos, 102 anos, uma mulher foi contra um sistema, carregou e colocou para fora a mensagem que queimava no seu coração. Você vai ter a oportunidade de entender um pouquinho no musical semana que vem. Mas o primeiro elemento da igreja do Evangelho Quadrangular, o primeiro elemento que nós queremos falar, os símbolos. Na nossa igreja aqui atual, agora não tem, mas tem nas placas os símbolos. O primeiro símbolo, alguém sabe qual é? A cruz. E a cruz é muito óbvio que representa isso aí, só os crentes. Fala alto. Jesus Cristo salva, e esse é o primeiro ponto. Quero dividir ela em 4 tópicos, obviamente, que nós somos quadrangulares. Jesus Cristo salva, e a base de tudo isso está em João 3,16. Jesus veio para salvar a humanidade do pecado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus oferece perdão e uma nova vida. Não importa o que nós fazemos, seu sacrifício é suficiente para nos salvar. Eu falei algumas semanas atrás aqui no UP, queridos. O melhor de Deus não está por vir na nossa vida. O melhor de Deus já veio, e é Jesus. Não existe algo maior, não existe amor maior a ser derramado. Agora é o cumprimento da promessa. Agora a partir de agora, nós que somos salvos, não existe melhor. O melhor já veio. Agora existe em nós aguardar ansiosamente a volta dele. Mas toda a história, toda a Bíblia aponta para algo, aponta para o sacrifício, aponta para um amor verdadeiro, um amor único, que é o amor de Jesus por mim e por você. Então nós precisamos urgentemente
O ano ainda não acabou. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o ano ainda não acabou. Agora olha para outra pessoa e pergunta assim: quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Bem constrangedor. Faz tempo que eu não faço isso. Eita, quantas pessoas você falou que Jesus te resgatou, Jesus foi lá e te salvou? Quando nós olhamos o exemplo do ladrão da cruz, como está lá em Lucas 23, mesmo em seus últimos momentos, ele encontrou a salvação em Cristo Jesus. Ele olhou para o lado e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo. Uma pessoa que teve toda a sua vida promíscua de erro, de pecado, estava ali como o ladrão, estava ali como uma pessoa opressora, tinha os seus motivos diferentes de Jesus, que foi ali sem pecado, sem mácula. Mas aquele homem reconheceu a Jesus como o seu Salvador. E é por isso que nós devemos carregar essa mensagem. Por isso que ela é o primeiro elemento, a primeira figura na bandeira, nas cores da nossa igreja. O vermelho que Jesus Cristo salva. O segundo elemento, alguém sabe? A pomba. Por quê? É a paz, pastor. O mundo precisa de paz. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Ele batiza, é uma afirmação. Muitas vezes nós falamos: Jesus batizou com o Espírito Santo. Não, Jesus Cristo, a palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É essa mensagem que eu estou ministrando para vocês aqui essa noite. É uma mensagem mais atual do que o noticiário de amanhã, do que a próxima notícia que vai sair nos portais. Ela é atual, ou seja, Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo, e é uma promessa de Jesus. Olha, eu vou, mas eu vou deixar para vocês algo. Jesus nos prometeu o Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida de poder e uma vida de testemunho. Não existe uma vida sem Jesus, sem uma vida com Jesus, perdão. Não existe uma vida com Jesus sem uma vida com poder, uma vida com um testemunho firme, com milagres acontecendo. Nós nos acostumamos e nos tornamos religiosos demais. Talvez você possa estar aqui frequentando o UP e você tenha memórias dos seus avós, dos seus bisavós, eu não sei, ou até mesmo de seus pais que participam ou fazem como um ritual, apenas uma religiosidade, apenas para tentar sanar os seus pecados. Eu vou à igreja porque essa semana foi difícil, vou ver se algo melhora. Ou eu vou para a igreja porque eu preciso ir. Ou, dificilmente, eu me recordo da minha geração, de pessoas mais no ambiente que eu fui criado, e eu não sou tão velho assim igual vocês pensam, sou novinho. Mas o ambiente onde eu cresci, queridos, era apenas para cumprir protocolos, ou era apenas para ver as mãos de Jesus. Sabe, uma pessoa que queria ir aonde os milagres estavam acontecendo, mas não porque queriam ir tocar Jesus, elas queriam simplesmente os milagres e nunca mais olhar para Jesus. Nós estamos vivendo uma parte da geração, uma parte da sociedade hoje, apenas quer benefícios rápidos, apenas quer resultados rápidos. É a famosa geração fast food, onde a gente nem sai do nosso carro, só pega ali o que a gente quer e vai embora, e vai comer, e vai se alimentar no lugar onde a gente quer. A gente não quer ter um relacionamento, a gente quer simplesmente algo rápido. E isso acaba afetando o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é desafiador, não só para você que tem seus 15, 16, mas independente da sua idade, você que está aqui. É um desafio diário, viver uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, diz algo poderoso, que todas aquelas pessoas que estavam reunidos com o mesmo propósito, elas foram transformadas, elas foram ousadas, tiveram ousadia para pregar, ouviram coisas extraordinárias, viram coisas extraordinárias acontecendo através do mover do Espírito Santo. Deixa eu quebrar um pouquinho da religiosidade que talvez você está esperando ou que você imagina que seja o batismo do Espírito Santo.
Uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. É uma das evidências. Dentre tantas outras, como amar o próximo, como se preocupar com a viúva, como se preocupar com a sua liderança, se preocupar com os seus irmãos, como ter empatia, como ter, disposição, como ter controle próprio, o domínio próprio, como ter mansidão. Muitas coisas apontam para uma pessoa cheia do Espírito Santo. E uma dessas coisas é o falar em línguas. Mas às vezes a gente acha que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fica falando em línguas o tempo todo. Cuidado. Às vezes tem uma pessoa muito mais cheia do Espírito Santo sem falar em línguas do seu lado. Uma pessoa que pratica o amor todos os dias, que se preocupa com o seu testemunho. Eu não consigo imaginar uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que se desenvolve nos dons, tem tantas habilidades públicas, mas dentro do seu quarto, a hora que ela fecha a porta do seu quarto, a hora que está só ela, a sua família, a hora que está só o seu pai, a sua mãe e o seu irmão, que normalmente com o irmão é difícil a gente exercer os dons do Espírito Santo. Normalmente rola muita treta entre irmão e irmão, mas é ali que a gente vê quem é verdadeiro, quem são aqueles que buscam o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Sabe aquele irmão que te afrontou até na igreja, que falou mal de você? Existem muitos e muitas peninas na nossa vida. Por que peninas? Pedras que vão nos esfolar, diamantes que vão nos esfolar para ver quem nós somos lá dentro. Por isso essa mensagem do Evangelho de ser batizado com o Espírito Santo, ela é tão atual. E o terceiro ponto, o terceiro elemento, que Jesus Cristo cura. E o elemento, a figura para isso é um cálice. Mateus 8, 16 e 17. Jesus é o nosso médico, tanto física quanto espiritualmente. Ele carregou as nossas enfermidades e nos oferece cura. A cura de Cristo está disponível para todos. Devemos orar com fé, crendo que Ele tem poder para nos curar. Sabe qual tem sido a minha oração de verdade nesses últimos dias? É que o Senhor cause um certo desconforto em você, mas um desconforto gospel muito grande, a ponto de você sentir vontade de orar pelas pessoas que estão enfermas. Mas pastor, eu nem vejo tantas pessoas assim, igual, imagina, o manco, o cego, e pessoas com problemas de coluna, e pessoas, eu nem compartilho, mas eu tenho certeza, presta atenção no que eu vou falar aqui, eu tenho certeza, jovens e adolescentes que estão aqui, que você conhece alguém que está passando por uma crise de ansiedade, ou por uma depressão, ou por uma crise do pânico, ou por alguma fobia muito grande. Alguém conhece alguém assim? Jesus Cristo, a nossa igreja carrega isso, que Jesus Cristo cura, e Ele quer usar você. Olha com esse dedo de profeta aí agora para a pessoa que está do teu lado, aponta assim, aponta assim, fala, Ele quer usar você com cura, Ele quer usar você, usar a tua vida, usar a tua boca. Mas fala com boca de profeta, que profeta não fala assim, Ele quer usar a sua vida. Profeta fala assim, Ele quer usar a tua vida. Com cura. Eu vejo os profetas que, a hora que bate assim, ativa o profeta. Eu estou adquirindo isso. Eu estou pegando isso, estou andando com os profetas, irmão. Todos eles, a hora que bate é porque ativa o poder de cura. Bate na coxa e fala, Deus quer usar você. Jesus, o pastor é louco, sou louco por Jesus. A mulher com fluxo de sangue, em Marcos 5, 25 ao 34, ela foi curada porque tocou em Jesus com fé. Queridos, como eu tenho orado por uma geração, como eu tenho orado pela sua vida, para que você, a hora que você a hora que você começar uma simples oração, a hora que você tiver o seu momento com Deus, você consiga tocar nele. Pastor, mas eu só tenho o tempo do ônibus.
É nesse tempo do ônibus que você vai ter uma experiência marcante. Eu vim declarar sobre a sua vida. O tempo que você dedicar para o Senhor, se for de todo o seu coração, Ele vai estar disponível para te tocar, para te mostrar que Ele é verdadeiro, Ele é real na minha e na sua vida. Ele é real. Ele está disponível, está disposto a nos usar com poder e com cura. E o último ponto, Jesus Cristo voltará. O rei está voltando, e por isso o elemento que o Senhor Deus inspirou a Aimee Semple McPherson é uma coroa do rei que está voltando. Apocalipse 19, 11 e 16. Jesus voltará em glória como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estabelecerá o seu reino eterno. Devemos esperar a sua noiva, mantendo a nossa fé e testemunho, até que Ele venha. É tão bonito nós cantarmos: minhas lamparinas estão acesas, estou só te esperando, pode morar aqui. Mais do que uma canção, esse exemplo, essa história na Bíblia, ela fala de mulheres prudentes e outras imprudentes, que não imaginavam que uma hora ia acabar o azeite, e o rei e o noivo ia chegar bem no momento que não tem mais azeite. É um apelo toda vez que nós voltamos os nossos corações e dizendo assim: Senhor, pode morar aqui, mas Senhor, e se no dia que o Senhor voltar, aonde eu vou estar? Durante muito tempo, queridos, durante muito tempo eu fiz uma oração, e eu imaginava que o Senhor não ia me usar da maneira com que queimava, do que as pessoas se levantavam para falar que Deus ia me usar, porque eu não tinha um testemunho, não sabia falar, eu não tinha experiências com Ele, e a minha vida com Deus não tem nada de, até então, de grandes testemunhos, nada disso. Eu morava com a minha avó, quando tinha 7 anos, vim morar com a minha mãe e meu padrasto. Eles me apresentaram Jesus, eu ia para a escolinha, ia para o retiro de juniores, ia lá para os retiros dos adolescentes, e eu, assim, batizei e aceitei Jesus, e não tinha nada. Eu, sei lá, não fumava pendrive, essas coisas pecaminosas. Sei lá, não tinha essas coisas. Só me vestia meio assim, ia de chuteira para a igreja, os boleiros aí, né? Que mais? Porque qualquer hora podiam chamar para futebol. Eu saía da igreja e não tinha WhatsApp para marcar, né? Então naquele tempo você tinha que andar pronto. Às vezes era por baixo da calça, assim, já estava o calção também. Se me chamassem, eu estava pronto. Mas eu não tinha um grande testemunho para compartilhar, eu não tinha, sabe assim, e eu achava que era aquilo. Só que até um dia que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, muito forte através dessa palavra. Eu estava esperando acabar aquele azeite, aquele óleo, estava esperando algo ruim acontecer para então eu ter algo. Sendo que, na verdade, a verdadeira vida cristã é talvez você vir para a igreja, às vezes meio obrigado, às vezes meio obrigado com algumas pessoas. Você vir para a igreja também e participar de células, de encontro, ou participar do ministério de louvor, às vezes meio obrigado com o ministro, com o guitarrista, que normalmente guitarrista e baterista sempre provocam discussões no meio do povo. Baixista normalmente é gente boa e tal, esse pessoal assim, né, irmão Geraldinho? Não? Mas, em meio a tudo isso, você se manter na igreja, você se manter com a sua fé inabalável. Mas sabe aquela pessoa no mesmo nível, quase sempre? Vida com Deus não é um dia lá embaixo, Deus me salvou. Você está voando, voltei do retiro, estou lá em cima. Passou 3 meses, veio uma experiência, você está lá no fundo do poço. E aí Jesus veio e te resgatou. Essa não é a vida que o Senhor tem para nós. Nós podemos oscilar em meio à nossa vida. Sim, podemos. Mas o Senhor quer que nesse denominador comum, a gente aponte para Ele, esteja preparado para a volta dele.
Ah, pastor, mas você está me desafiando a viver uma vida mediana. Não, eu estou te desafiando a viver uma vida regular com o Senhor. Vai ter dias que não vai ter vontade, e eu tenho certeza. Até na cela ontem da Piazada dos Adores, eles falaram, tem dia que é difícil você se manter no propósito. Às vezes, orar 2 minutos é desafiador. Aconteceu naquele dia e você esqueceu do Senhor. Situações acontecem. Ei, tá tudo bem se você no outro dia lembrar dele novamente. Se haver em você um desejo de mudança. E é sobre isso que a Aimee, uma mulher que foi contra ao sistema, pregou de uma maneira tão ousada. Eu já falei aqui para vocês, se eu não me engano foi ano passado, mas é bom reforçar. Uma mulher que usou das ferramentas que ela tinha. Uma mulher que subia em meio à praça pública, ficava num caixote, parecendo uma estátua. As pessoas iam chegando em volta dela e ela não sabia o porquê. E de repente ela saía correndo e entrava numa tenda. E lá as pessoas entravam em volta dela e ela pegava, fechava e ali ela pregava o evangelho. 1920, 30. As nações. Existia uma palavra que queimou no coração dela, que é um dos lemas da nossa igreja, que o sol não se porá sobre a bandeira do evangelho quadrangular. Ou seja, aonde estiver uma nação, lá estará alguém pregando que o evangelho, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele em breve voltará. Nós podemos e devemos ser esses evangelistas dessa última hora. Mas pastor, são tempos diferentes. Sim, são tempos diferentes. Existem dificuldades totalmente diferentes da época que a igreja nasceu, ou quando a igreja veio para o Brasil em 73 anos atrás. Não lembro a certa data agora, mas sei que foi 73 anos atrás. O Senhor quer usar a sua vida com poder, com graça. Mas hoje eu faço um apelo muito importante. Eu passei aqui rapidamente sobre os elementos do evangelho quadrangular. Sobre a palavra de Deus, sobre o que é viver uma vida com o Senhor. Mas eu não posso pular isso, e o Senhor queima no meu coração para finalizar falando sobre isso com vocês. Jesus Cristo salva, sim, Ele te encontrou. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, hoje é o seu dia de você decidir por Ele. Hoje é o dia que o Senhor está queimando no seu coração a viver uma vida transformadora, uma vida de renúncia, uma vida em santidade, mas uma vida em novidade com Ele. Mas o elemento mais importante que eu quero focar aqui nessa noite é sobre pessoas cheias do Espírito Santo. O segundo elemento com o qual nós falamos aqui essa noite. Quando nós aceitamos a Jesus, como nós decidimos viver uma vida com Ele, nós nos perguntamos, tá, e agora, o que vai ser? Tá, e agora, o que vai ser? Tantas escolhas nós temos. Tá chegando o final do ano, muitos aqui estão decidindo aí qual curso vai entrar no que vem, qual faculdade. Muitos fizeram o Enem, vão fazer, tem vestibular, tem tantas outras coisas. São tantas decisões. E se você talvez esteja se perguntando, tá, mas o que o Deus quer da minha vida? Sabe qual que é o desejo do meu coração e a certeza que há no meu coração? É que o Senhor quer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, seja cheio do Espírito Santo. Bate na cabeça dela e fala, seja cheio do Espírito Santo. Não é para bater na cabeça dela. Bate na coxa e no joelho. Profetiza sobre ela, fala, seja cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é ter a certeza de que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E aqui começa a ficar um pouquinho pesada a mensagem, porque não tem como ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo, se não houver uma renúncia, principalmente das coisas da nossa carne. Viver em santidade. Você sabe que esses dias nós estávamos conversando com alguns líderes. Acabou aquele fundinho ou é só eu que estou aleluiado? Desligou o PC. Vou orar pelo aquele computador desviado.
Bate na perna aí, Marlon. Vê o que você pode fazer por nós aí. Tem 5 profetas aí, tem que orar mais aí. Até esqueci o que eu estava falando. Meu Deus. Viu o que acontece? Oi? Da Aimee. Não estava falando da Aimee. Me ajuda, Matheus. Estava falando sobre santidade. Viu como vocês não estavam prestando atenção? Misericórdia. É igual professora quando esquece o que tu vai falar, né? Só para saber se vocês estavam prestando atenção. Queridos, viver em santidade não pode ser uma escolha para crente. Não tem como ser uma escolha, você fala assim, sim, não, talvez, ou às vezes. Ou nenhuma das alternativas assim. Para o crente, viver em santidade não é uma opção. Credo, pastor, mas eu não tenho livre-arbítrio. Tem, se você quiser viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como abrir mão de santidade. E aqui eu falo não só para os namorados, não só para os noivos, não só para você que está buscando alguém. Eu falo para aquelas coisas que te tiram a paz. Você sabe muito bem, e eu não preciso falar, e o seu amigo não precisa te cutucar assim, falar assim, você é muito palmeirense. Que esse é um pecado. Que palmeirense vive na mentira, 51 nem existe mundial. Né, né, Matheus? Né, Luiz? Mas o Espírito Santo sabe, e você sabe, de situações, de atitudes que você toma, que você não fica em paz. Eu bem na hora que parou a música, eu estava falando sobre isso, que eu estava conversando com alguns líderes, e a gente estava comentando que parece que o óbvio da santidade precisa ser dito novamente. Parece que nós precisamos reafirmar, e eu cresci com pastores e líderes, e eu louvo a Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, louvo a Deus pela vida do pastor Macir, tantos e tantos líderes e pastores da juventude, pastores jovens, adolescentes, juniores que cuidaram de mim, e de tempos em tempos, ou a todo tempo eles falavam sobre uma vida de santidade, sobre o que era pecado e não era. E agora parece que nós entramos numa bolha onde a gente já tem um senso comum e a gente não quer provocar desconforto nas pessoas. E as pessoas parecem que não sabem que atitudes do mundo afastam a presença de Deus de perto delas. A gente tem discursos prontos e discursos, estou sem minha Bíblia aqui, mas discursos tão distantes da Bíblia, argumentos filosóficos tão fortes. E aqui eu estou falando talvez para pessoas que vão entrar na faculdade e vão ser confrontados. Querido, você não sabe a dor que há no meu coração quando eu lembro nesses tempos de ministério, cuidando de jovens e adolescentes, de jovens que eram tão felizes, que eram tão cheios do poder do Espírito Santo, mas quando entraram na faculdade, quando entraram num curso, entraram num ambiente de trabalho, onde as pessoas influenciaram, e essas pessoas hoje estão com uma vida destruída, com casamentos despedaçados. Quantos pastores que caminharam ao nosso lado, que hoje já deixaram a sua credencial de lado, porque acreditaram em narrativas, acreditaram em filosofias que não estão na palavra de Deus. E você sabe o que eu vim trazer para você essa noite? Creia que o Senhor quer te usar com poder e graça, mas você precisa ser firme. Firme o suficiente para aguentar o dia mau, para aguentar as pessoas que falam tão bonitinho e normalmente são cheirosos e bonitos, pessoas que a gente admira, que vão nos levar silenciosamente para uma vida sem santidade, para uma vida longe da presença de Deus, para uma vida totalmente promíscua. Então o óbvio precisa ser dito, e nos próximos dias, nos próximos ups, nos próximos meses, nós vamos voltar a falar sobre santidade, vamos começar a provocar, porque diferente do que algumas pessoas pensam,
Essa semana eu fiz um trote aí com alguns jovens adolescentes. E alguns caíram assim, tão rapidamente. Alguns até me ligaram na hora, desesperado. Né, pastor Caio? Alguns me ligaram assim, preocupados, que eu mandei uma mensagem assim, ó, para quem não sabe. Tô viralizado lá no TikTok, sigam lá, por favor. Bombou aquele negócio do TikTok. Que TikTok, eu falei com algumas pessoas ali. Eu posto corte de mensagem, corte do podcast, negócio sério, bonitinho, cheio de Deus. 200 visualizações, 500, malemar umas 1000. Aí eu posto zoeira, 30, 40, 50, 1000. Falei, meu Deus, descobri, vou falar de Jesus dando risada para esse povo aqui, ver se vocês aprendem. Mas eu mandei algumas mensagens falando, preciso conversar sério com vocês. Fiquei sabendo de algumas coisas. E aí, a reação de quem não tinha nada, não tinha nada a temer, foi muito tranquila. Claro, pastor, estamos aí. Mas alguns falaram assim, pastor, fala logo que eu estou tratando a minha ansiedade. A pessoa ficou em xeque. Eu sei da vida pessoal, eu sei que ela vive uma vida em santidade, mas por causa de uma mensagem minha, ela falou assim, será que eu não estou em pecado mesmo? Será que eu não fiz alguma coisa? Sei lá, posso estar dormindo, pequei enquanto estava dormindo, filmou as câmeras, sei lá. As pessoas acreditam, nós acreditamos em tantas coisas. Então, nós vamos voltar a falar sobre pecado, porque aqueles que estão em Jesus ou querem uma vida em santidade, vão ser provocados e vão decidir mudar. Ah, pastor, isso não é bíblico não. Isso aí é ser opressor nos dias atuais. Misericórdia. Eu lembro de João Batista. Sabe o que João Batista pregava? E João Batista é uma das pessoas mais importantes da Bíblia, porque ele preparou o caminho só para Jesus. E Jesus falou, dentre os maiores, João Batista é, porque ele preparou. Ele batizou Jesus. Mas sabe o que ele fazia em meio ao deserto? Pregando para as pessoas que o rei estava chegando, que o Messias estava vindo. Ele falava assim, se arrependam, raça de víboras. Sabe esse batismo bonitinho que a gente vê aqui? Ó, a pessoa entra, tira foto e tal. Olha que bonitinho que é, né? Tudo bonitinho. João Batista batizava e falava assim, fala que você é um pecador, fala que você traz sua esposa, senão eu não vou te batizar. Sai daqui, o perturbado. Era nesse nível, e as pessoas decidiam, porque entendiam o temor do Senhor. O temor do Senhor tomava aquelas pessoas, ela falava assim, realmente eu sou isso e eu preciso mudar. E aquelas pessoas onde não entrava no seu coração, ela falava, não é isso, é sobre isso. Por que eu entrei? Vocês deram risada, né? Terceira vez. A palavra de Deus diz que recebereis poder. Queria que vocês colocassem de pé nessa hora, para a gente ler isso. Ministério de louvor. Atos 1:8. Esse versículo tem que ser tatuado no seu corpo. Força de expressão. Muda essa, né? Mas na sua alma, tá? No seu espírito. Só quem está no grupo. Nossa, vocês não perdoam? Atos 1:8. Vou começar no 6 para dar mais emoção. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E versículo 8,
mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder do Espírito Santo. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Eu não sei até quando você vai viver uma vida sem esse poder do Espírito Santo sobre você. Eu não sei qual canção o Ministério de Louvor vai ministrar, vai cantar aqui agora. Mas eu sei de uma coisa. Se você está contente com a sua vida espiritual, se você está contente com a forma com que você vê o mundo, que você vê a vida, se está tudo bem com você, amém. Glória a Deus pela sua vida. Você está carregando uma mensagem poderosa sobre o seu coração. Mas se há algum resquício, algum tipo de dúvida, ou se há um desejo no seu coração de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar nos próximos minutos e viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Que mais do que entender o Evangelho quadrangular, do que entender esses símbolos, entender a mensagem, entender o que é ter uma vida com o Senhor, uma vida de declarar cura, como nós falamos, de ter a certeza que Ele voltará para nos buscar, certeza de que há um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, nem tristeza, haverá um dia onde o Senhor irá buscar a sua igreja, e nós precisamos, devemos estar preparados. A pergunta que nós fazemos durante muito tempo: se o Senhor voltasse hoje, você estaria preparado? E a pergunta que eu faço para você essa noite novamente, outra pergunta: se Jesus voltasse hoje, quantos estariam cheios do Espírito Santo? Se Jesus voltasse hoje, quantos dons manifestos pelo Espírito Santo foram revelados a vocês? Eu gosto de contar a história de que existia uma empregada doméstica, daquelas que morava na casa como antigamente. Então o seu chefe faleceu, e no dia do velório do patrão, do dono da propriedade, chegou um grande homem de Deus para orar, e viu um quadro na parede, e aquela mulher, ela não sabia ler. Ela falava: não, é um quadro muito bonito. Mas naquele quadro estava escrito que aquela mulher tinha direito a tudo aquilo que estava naquela propriedade. Moral da história: às vezes nós chegamos no final da nossa vida sem saber o que é nosso por direito, porque não sabemos ler, não sabemos interpretar as coisas que estão passando na nossa vida. Às vezes, para algumas pessoas, através de decepção, através de dores que lhe foram causadas, está escrito muito grande. Está escrito muito grande, volta para mim. Mas para algumas pessoas, assim como eu pensava que precisava ser assim, não estava tão nítido, tão claro, como a gente vê quando pessoas têm testemunhos de praticamente ressuscitar, de reviver, de dores, de traumas que viveram em hospitais, passaram por problemas que a gente fala assim: não é só Deus, até os médicos dizem. Mas existem situações que estão diariamente sobre as nossas vidas. Você ter vindo aqui essa noite a este culto é uma resposta de Deus para a sua vida. Ei, eu estou apontando algo para a sua vida. Eu estou querendo o melhor para você. Eu estou projetando. Eu já desenhei, eu já escrevi uma história e um futuro próspero, um futuro cheio do meu Espírito Santo, um futuro cheio de poder, um futuro cheio da minha presença. Mas aonde estão aqueles que desejam uma verdadeira mudança de vida? De renunciar
as suas atitudes que te afastam de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, queridos. Chega de maquiar, chega de falarmos bonitinho para agradarmos as pessoas. Onde estão as pessoas que querem renunciar às suas vontades, seus pecados? Mas aonde estão aquelas pessoas também que querem viver uma vida cheia da manifestação do Senhor? E mais do que falar em línguas, você quer ter o domínio próprio, você quer ter o controle da sua vida. Chega das emoções, chega das situações que te cercam, te empurrarem para qualquer lugar. Essa noite o sopro do Senhor, o Espírito Santo, está neste ambiente, está nessa casa. Ele te trouxe a este lugar, tenha certeza disso. Ele te trouxe a este lugar